Olá pessoal, aqui é o Ricardo Vargas e esse é mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria falar sobre um conceito do Prince que eu realmente gosto muito e eu acho que ele nos ajuda de uma maneira muito relevante a otimizar o nosso foco, que é o que a gente chama de Management by Exception, ou gerenciamento pela exceção. O que é o gerenciamento pela exceção? É quando, em condições normais, você deixa o processo acontecer. Então vamos dar um exemplo. Ao invés de você criar reuniões periódicas no projeto, por exemplo, reuniões semanais do projeto, você só cria uma reunião quando existe uma exceção. Então vamos dar um exemplo. Eu, por exemplo, tenho um cronograma do meu projeto e eu estabeleço uma exceção. Por exemplo, se o prazo final projetado do meu projeto exceder 5 dias de atraso, por exemplo, eu aciono a exceção. Então, o que acontece? Você vai recalculando o seu cronograma normalmente, trabalhando normalmente. Se estiver dando 1 dia de atraso, 2 dias de atraso, você não faz nada. Você não tem ali uma exceção. Mas quando você atinge os 5 dias, você aciona aquele gatilho da exceção. E aí sim você faz uma reunião. Por exemplo, você faz uma reunião, ou pede uma autorização, ou envia um e-mail, ou seja, você aciona um mecanismo de exceção. E qual que é a vantagem desse processo? É que você evita aquela reunião semanal onde todo mundo chega e fala assim, e aí? Aqui tá tudo bem, aqui tá tudo bem, aqui tá tudo bem. E você fala assim, mas peraí, então para que nós sentamos aqui para discutir? Nós sentamos aqui para o quê? Para ver que tá tudo bem? Ou seja, se tá tudo bem, não é necessário esse reporte. Ou seja, esse reporte se torna dispensável. E isso faz com que você otimize e diminua o seu custo e esforço de gestão. Por isso que eu acho uma das coisas mais legais que a gente tem para administrar o nosso tempo de gestão. Você cria exceções, seja exceção de prazo, exceção de custo, exceção de risco, por exemplo, se um risco se torna verdade, ou exceção de problemas, quando a gente faz um termo em inglês que a gente usa muito, issue management, e você cria essa exceção. Esse é um dos princípios do Prince que eu utilizo em praticamente todos os dias nos meus projetos, independente do método que eu estou usando. Eu sempre tento criar um processo de comunicação e um processo de decisão que seja baseado em exceção, onde você não gera aquele PowerPoint para informar que o projeto está perfeito. Você só gera e você só reporta no caso de exceção e problemas. Isso otimiza seu tempo, otimiza o tempo da equipe, dá foco para você fazer o projeto. Lembre-se, quando a gente gerencia um projeto, o nosso objetivo é o projeto e não a gestão. O que adianta você falar assim, eu estou microgerenciando tudo, a única coisa que eu não consigo é entregar meu projeto. Isso aí se torna irrelevante. Pensem nisso e até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.